E aí, tudo bom? Vamos a mais uma aula? Hoje nós vamos falar de termometria. Termometria. O que significa? A palavra termo, ela se refere à temperatura e a palavra metria, ela é uma raiz que significa medir. Então, o que a termometria ela vai nos ensinar? Ela vai ensinar como medir, como aferir a temperatura. Mas, Marcão, o que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Ela vai nos explicar como que as moléculas daquele determinado material estão se organizando. Quando eles estão num alto grau de agitação, a temperatura daquele corpo é uma temperatura elevada. Quando elas estão num baixo grau de agitação, menos quente o corpo está, com uma menor temperatura ele está. Beleza? Então, já temos a noção da definição de temperatura. Mas, Marcão, eu posso organizar, então, a temperatura em relação à agitação. Mas como que eu vou mensurar? Como que eu vou organizar isso? Se tem a ver com agitação, eu posso colocar de várias formas ele se agitando. Então, para isso, foi desenvolvido as escalas termométricas. O que as escalas termométricas elas vão nos ensinar? Elas vão falar quais são as unidades de agitação que um corpo pode ter. Eu tenho 3 escalas conhecidas. Que são as escalas Celsius, que é a mais usual, inclusive no Brasil, a gente utiliza muito ela. Temos também a escala Fahrenheit, que ela é muito usada nos Estados Unidos. E temos a escala Kelvin, que é uma escala usada no Sistema Internacional de Unidades. A escala Kelvin é também chamada de uma escala absoluta. Um dos motivos dela ser eleita como a oficial pelo Sistema Internacional. E como elas se organizam, Marcão? Como que eu organizo essas escalas? Para isso, precisamos olhar para os nossos termômetros. O termômetro da escala Celsius, ele nos seus pontos principais, ele mede a fusão da água a 0 graus e a ebulição da água a 100 graus Celsius. Enquanto, nos mesmos pontos, a escala Fahrenheit vai atribuir os valores 32 e 212 para os pontos de fusão da água e de ebulição da água. Enquanto os termômetros da Kelvin vão estar marcando 273 até 373. É interessante lembrar que a escala Kelvin ela não tem uma graduação como a escala Fahrenheit e a Celsius. Então, é graus Celsius, graus Fahrenheit. Aqui nós usamos a escala Kelvin. Então, aqui seria 273 kelvins, 373 kelvins, 212 graus Fahrenheit. Exatamente pelo motivo dela ser absoluta. Quando eu equaciono e comparo a temperatura em um determinado ponto na Celsius, na Fahrenheit e na Kelvin, eu acho a seguinte relação entre eles. Eu pego esse pedaço de segmento de reta, que é Tc menos 0, divido por esse pedação de segmento de reta 100 menos 0. E
igualo a esse pedaço aqui sobre esse pedaço aqui. Da mesma forma, eu também posso pegar esse pedacinho aqui, que seria TK menos 273, e dividir pelo todo, 373 menos 273. Mas o que foi isso que você fez, Marcão? Isso foi o Teorema de Tales. Ele fala sobre uma proporção que existe entre retas paralelas quando estas são cortadas por uma transversal. E aí você vai perceber que eu tinha 3 retas paralelas, que eram os termômetros, e eu, com uma caneta vermelha, criei uma relação, uma transversal entre elas, para estabelecer a seguinte relação. TC menos 0, que é esse pedacinho, sobre 100 menos 0, é igual a TF menos 32, que é esse pedacinho aqui, sobre o pedação 212 menos 32, que também é igual a esse pedacinho, TK menos 273, sobre o pedação 373 menos 273. Vamos continuar agora a resolver isso. Então, TC menos 0, TC, 100 menos 0, 100. TF menos 32, não dá para simplificar. Agora, 212 menos 32, 180. TK menos 273 sobre 100. Consigo dividir todos os 3 denominadores por 10 e simplificar todos os 3 por 2, achando os números 5, 9 e 5. Até firmarmos a seguinte relação, que TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. A partir daqui, se você quiser achar uma relação entre Celsius e Fahrenheit, entre Fahrenheit e Kelvin, entre Celsius e Kelvin, você consegue relacionar. Daqui eu tiro 3 equações. A primeira entre Celsius e Fahrenheit. A segunda entre Fahrenheit e Kelvin. E a última, não menos importante, entre Celsius e Fahrenheit. Lembrando que todo esse processo, ele pode ser feito mais detalhado, mas o que vai mais importar para a gente é chegarmos nas equações finais. Como, por exemplo, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Essa relação, ela estabelece pontos entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Vamos pegar, por exemplo, imagina você descer do avião na cidade de Orlando, na Califórnia, e você olhar para o termômetro e ver marcando 108 graus. Você fala, meu Deus, aqui está muito quente. Mas você vê isso numa escala Fahrenheit. Marcão, se fosse numa escala Celsius, quanto seria? Então, basta que nós coloquemos esse valor em Fahrenheit ali, no lugar de TF. E continuemos a substituição. TC sobre 5, 108 menos 32, 76 sobre 9. 76 dividido por 9, 8,44, aproximado, é uma dízima. TC é igual a 8,44 vezes 5, o que dá aproximadamente 42
2 graus Celsius. Ou seja, uma temperatura no auge do verão brasileiro, sendo representada por uma temperatura da escala americana. Da mesma forma, podemos também relacionar as escalas Celsius e Kelvin. Basta que, se eu tenho uma temperatura ambiente de 27 graus Celsius, quanto isso valeria numa escala Fahrenheit? Para isso, pegamos a equação e no lugar do Celsius colocamos 27. Ficar 27 mais 273 igual a TK. TK igual a 300 kelvins. Ok? Lembrando que a temperatura ela pode ser números positivos, né? Quando nós falamos mais 27, né? Mais 32 Fahrenheit, né? Quando a gente fala, por exemplo, 300 kelvins. Agora, quando você fala de números negativos, você não existe números negativos na escala Kelvin, pois ela se trata de uma escala absoluta. Então, ela só aceita valores acima de zero. Inclusive, o próprio 0 Kelvin é um ponto teórico. E eu vou explicar por quê. O 0 Kelvin ele vai atribuir ao menor movimento possível de um elétron em torno do seu núcleo atômico. É como se você diminuísse tanto a agitação de um corpo que os elétrons parariam de orbitar em torno dos seus prótons, dos seus núcleos, o que causaria um colapso atômico. Ah, Marcão, mas só seriam os átomos que deixariam de existir. Mas tudo é feito de átomos. Ou seja, o 0 Kelvin é um ponto onde não existe mais nenhuma matéria possível. Agora, a escala Celsius e a escala Fahrenheit, elas admitem valores negativos, eles também podem ser fracionários, não tem problema. Podemos ter qualquer tipo de valor menos negativo nas escalas Kelvin. Não se esqueçam disso. Vamos então a um resumo da aula. O resumo da aula de hoje foi: Marcão, qual é o conceito de temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Eu posso organizar elas em 3 escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, que possuem como pontos importantes, pois são os pontos de fusão e de ebulição da água. Na escala Celsius, 0 e 100. Na escala Fahrenheit, 32 e 212. E na escala Kelvin, 273 e 373 kelvins. E as principais equações entre Celsius e Fahrenheit, entre Fahrenheit e Kelvin e entre Celsius e Kelvin. Beleza? Agora basta fazer a transição entre as escalas através de substituição matemática. Beleza? Nos vemos então no vídeo de exercícios sobre essa aula.